Olá, muito boa tarde para você, aqui na sua TV Novo Tempo, começando mais um Entre Família, aquele programa que te abraça, se de longe, a gente é tech, mas também é touch. Boa tarde para você, Patrícia. Boa tarde, Cris, boa tarde a você aí de casa, obrigada por mais um dia abrir a sua sala para nos receber, mais um dia falando de assuntos que tem a ver com o seu cotidiano e hoje o assunto é bem interessante, tem muito a ver com a vida do Cris, né? É verdade, eu convivo com uma pessoa na quarta idade, então tem a ver com a questão... Que não sou eu, né? Você convive com a Silvia, sua esposa é muito mas mais nova que eu. A convivência é muito mais ampla, eu posso ter uma conversa maior. Tá bom. Mas brincadeira, olha, vai chegar, se tudo der certo. Se eu chegar aos 75 anos em forma, deu tá certo, ótimo. porque a gente fala assim, eu não quero envelhecer. Se não quer envelhecer, vai ter que morrer. Porque se der certo, você vai envelhecer, não é verdade? Parece triste, né? Mas é uma questão, a gente estava falando sobre etapas, né? Que a média hoje, a expectativa de vida de 75 anos, e que graças a Deus algumas coisas fizeram que se chegasse, né? A questão aí das vacinas, a questão dos remédios, enfim, acessibilidade de saúde, saneamento básico, então aumentamos aí. E por que agora nós temos uma quarta idade? Porque um exemplo, de repente está falando com uma vovó tradicional que nós temos, né? Gosta daquele tricô, mas hoje a gente já tem uma vovó, você encontra isso com 75 anos, passando por você assim, ó, olá, tudo bem? Uma vovó youtuber, a gente vai ter aqui hoje uma vovó youtuber, olha só, gente, nem eu sei direito o negócio da tecnologia, tá nem aí. Eu tô acompanhando tão bem assim. Mas esses dias te convidaram para a nova rede social, como é que é? Clubhouse. Essa é a minha diretora. É a diretora, tá aí, Clubhouse. Estamos tentando a vovó aí, já né? sabe tudo, é TikTok certeza, e tudo. Por quê? certeza. É uma outra fase. Agora eu fico perguntando, Patrícia. Diferentes, né? Mas será que... Cabelo branco, será que tem como cuidar do cabelo, Isso manter o cabelo branco? Será que o salão de beleza está preparado para atender? Roupa, academia, acessibilidade para algumas coisas aí. Será que a gente está... Porque a gente está em transição. E nesse meio a gente trouxe o quê? Uma gerontóloga, para poder entender esse processo, Patrícia. Mostrar pra gente aí como que a gente vai lidar com esses novos vovôs e vovós, né? E como que a gente vai integrá-los cada vez mais a essa sociedade que está sempre mudando, não é verdade? Verdade. E hoje a gente vai ter um especialista em nutrição para entender. Porque acontece o seguinte, né? Tem essa questão toda, esse processo depende muito da integralidade do ser, meu querido, né? Talvez do corpo, de como mente a gente e está se espírito. preparando a partir de agora, né? Você tem que ir, porque tem gente que faz o seguinte, ó, quando, por exemplo, vamos colocar numa outra analogia, vai, se aposenta, toma um choque, não se preparou para aposentar. Minha mãe se aposentou muito cedo, ela tinha 44 anos, e aí, vai fazer o quê, né? Então, difícil, mas tem que se preparar. Olha, vou verdade. chegar aos 65, vou me aposentar, por exemplo. Você tem que ir se preparando. Aí tem gente que aposta todas as fichas só no trabalho, todas as fichas só nos filhos. Aí tem a síndrome do ninho vazio. Então, hoje a gente vai entender um pouquinho para chegar, ó, com mente aberta, corpo também. E, claro, a ligação com aquele que é criador, meu queridão. É o programa de hoje. Com certeza. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. E já estamos de volta na sua tarde, na sua sala, no seu sofá, para falar sobre um assunto bem interessante. A gente vai falar da conhecida como quarta idade, nem tão conhecida assim, né, Cris? Verdade. Por isso mesmo que a gente quer você aqui, que é a sua participação, para saber se esse perfil de quarta idade já está fazendo parte da sua casa. Olha, a Cris aqui já chegou, né, vovó internauta. Hashtag, arroba, e não só isso, uma questão comportamental, né? Proveu essa questão de saúde, atividade física, tem um jeito de pensar, tem uma lucidez diante, porque essa lucidez é importante, que vai te dar características importantes para você se desenvolver em todas as outras áreas. Continua agregando ao filhotinho que está em casa aí, né? Com as experiências da vida, porque na verdade a gente pensa na vovó e pensa nas experiências, né? Do que a vovó passou, o vovô passou e são uma referência pra gente, né? E continua sendo uma referência, só que uma referência que agora está acompanhando, né? Não está só de longe para poder... Tá correndo junto. Tá junto com o cachorro ali, vamos lá, à disposição. Mas como que chega? Eu tô até agora aqui, ó, gostinho de castanha. Olha, a questão da nutrição hoje vai ser muito importante, mas eu já provei. Eu fui lá e dei um ó. Então o programa hoje vai ter Você já está se cuidando, né? Você já está chegando lá, né? Então você já está nesse processo aí, faz tempo. Eu estou tentando ser solidário, ela está aqui, ela está ajudando o processo. Ele tem mais cabelo branco que eu. Então eu estou tentando ser solidário com ela. Vou deixar ela fazer essa flauteada, é a minha diretora, aos hoje poucos. Mas assim, ó, tá no caderninho aqui, ó. Mais 2 pontinhos eu entro em jogo. Tá certo. Então vamos sentar para conhecer. O pessoal manda para onde? A participação? Manda para o WhatsApp. Isso.
Vamos Qual lá. que é o WhatsApp? Vou, o de cima ali, ó. Ah, tá bom. Ó, primeiro. 12983150249. Aí você manda a sua dúvida, a gente aproveita a psicóloga que a gente tem aqui no estúdio. Você também pode compartilhar com a gente a sua experiência. Você tem um vovô ou uma vovó em casa? Essas pessoas mais experientes, como é que está a vida deles aí? Ainda são aqueles vovozinhos que estão lá sentados, só bordando ou não? Ou são aqueles mais ativos que estão ajudando no seu dia a dia? Manda pra gente. Olha, Vamos então, conversar? 12983150249 e vamos para a nossa sala, então. Vamos aqui, ela que já é prata da casa. Ela Esse que ano ainda não veio, né? Esse ano é a primeira vez. estreia a primeira vez de muitas aqui, já faz parte do nosso casting de profissionais que Falou atendem de muito velho, Pensa na Eu tô por Vivian, aqui. com certeza, com certeza. bem. Agora, por quê? Porque a especialidade dela tem a ver com isso, Ó, né? mas deixa eu falar uma coisa. É, especialidade, fala. Essa questão do velho. Uma vez eu fui num pronto-socorro, eu estava tendo uma crise de alergia recorrente, né? E aí a médica que me atendeu, ela falou assim, minha especialidade é gerontologia. Geriatria. Geriatria, perdão. Geriatria. Aí eu falei, Aí eu falei, mas eu ainda tô nova. Ela falou, não, você chega numa idade, você tem um pediatra. Aí você tem um clínico geral, por que você não vai logo no geriatra? Porque depois dos 30 você vai aonde? O que você vai fazer para você se preparar para a velhice, né? E aqui a gente está falando de comportamento, está falando de como que a gente vai lidar com essas novas emoções na idade que está chegando, né? Ou que está mudando, né? A gente tá, desde que a gente nasce, a gente entra num processo de envelhecimento. Então, envelhecer faz parte da nossa vida, a gente vai contando sempre para mais. E aí a gente tem essa coisa da velhice ainda ser a vista um tanto quanto uma coisa negativa, mais difícil daí é da gente ter essa dificuldade de se aproximar. Só que agora a gente vem aumentando o período que a gente fica velho, se a gente pode pensar assim. Hoje aqui no Brasil a gente entende como idoso ou velho uma pessoa a partir de 60 anos. Só que a expectativa de vida vem aumentando cada vez mais. Né? Hoje a gente já tem passando pessoas dos 75 anos. Não sei se quantos lembram daquela pirâmide etária das aulas de geografia, Sim. que a gente tinha que estudar como é que eram as pirâmides. Hoje a gente já não fala mais de pirâmide, porque a base, que é onde as pessoas mais novas estão, tem diminuído. A gente tem aumentado um pouquinho ali o meio da pirâmide com as pessoas adultas, ali os jovens adultos. Depois a outra base, a que cresce mais agora na nossa realidade, é o topo da pirâmide com pessoas com mais que 80 anos. E é por isso, Vivian, que estão mudando, né, essas práticas em relação até a o próprio Previdência, né, para poder manter, porque você está vivendo mais. A gente tem um bom exemplo também da Europa, né, que a gente tem um público bem mais velho, às vezes alguns países até pedindo jovens, né, que tem um bom currículo, né? exatamente, para poder, o pessoal diminuiu também o número de filhos e a gente tem uma população mais idosa nesse sentido. E a gente está participando, está vivendo isso agora no Brasil. Claro que se você comparar, o Brasil tem agora o último censo, né, o que é 210, 215 milhões de pessoas, e a gente já tem uma porcentagem, Vivian? Em 2050, que é a expectativa que a gente tem ali para quem estuda envelhecimento, que é sempre um marco, a gente vai chegar próximo a 50 milhões de idosos. 50 milhões de Então, idosos. a gente tem se aproximado muito, né? A gente entende em psicologia, sou professora de Psicologia do Desenvolvimento, um oi para os meus alunos de Psicologia do Desenvolvimento lá no NASP. E aí a gente vai estudando todas essas fases da vida como uma construção social. Então, há um tempo a gente não tinha infância, hoje a gente tem uma valorização da infância e hoje a gente vem passando por essa reconstrução da velhice. Antes a gente não precisava, a expectativa de vida era muito baixa. A gente viveu algum tempo que quem vivia 30, 40 anos vivia muito. E aí, por isso, hoje a gente vem fazendo isso que você falou, essa reorganização. Por conta dessa expectativa de vida, por conta da realidade social que a gente vive, e aí a gente vem fazendo essa adaptação. Então, hoje, em alguns países, para ser considerado idoso, eu tenho que ter acima de 70 anos. No Brasil, a gente ainda não tem, mas vem começando
algumas discussões. Então, quando a gente vai discutir a previdência e a gente vai pensar em políticas públicas de envelhecimento, é pensando nesse aspecto que a gente vem mudando enquanto sociedade. E pensando assim no aspecto psicológico mesmo, você acha que os idosos de hoje, né, os de 70 anos hoje, acima de 60 anos hoje, estão preparados assim para continuar vivendo? Às vezes eu tenho uma fala de pessoas que são um pouco mais velhas para assumir de mim, mas eu vou morrer mesmo. Eu falei, cara, você morrer ainda falta 25 anos. Teoricamente, se você for até 75, né? Por que você já está desistindo? É muito tempo. E eu acho que esse tipo de fala vem por esse peso negativo que a gente carrega à velhice. A gente associou algo velho como alguma coisa que a gente joga fora, que não tem mais serventia. E aí você vê essa perspectiva de vida. Hoje a gente passa, se eu for ser um velho muito velho, ou se eu chegar na quarta idade, eu vou fazer 60 anos, eu ainda tenho uma perspectiva de mais 20, 30 anos de vida, que é muito mais do que muita gente vive por aí. Então, hoje, a gente vem começando a discutir essas novas possibilidades. Então, eu já encontro idosos ou idosos muito idosos ainda produtivos, ainda com saúde, com as limitações da idade. Isso a gente não pode negar. A gente vai ter uma limitação física, a gente vai precisar fazer uma adaptação, mas eles continuam produtivos, com autonomia, que isso é uma das garantias assim, de maior saúde e bem-estar para o idoso, é o máximo que ele puder manter a sua autonomia. Então, tem muito idoso que não tem lá as questões referentes às perdas da idade, que são característicos, mas que dão conta de tocar sua vida, de cuidar da sua casa, de estar com as pessoas, de fazer atividade física. Então, isso vai saindo mais gerador de saúde. Então, eles vão tendo uma qualidade de vida melhor. Mas programas como esse, por exemplo, possibilitam a gente a discutir e quebrando essa questão da velhice associada à morte. Mas a velhice é da gente poder associar a velhice com características também positivas, diferentes da do jovem, né? A gente tem essa coisa do jovem que é quem vai estar construindo, tem muita perspectiva, e o velho não tem mais perspectiva alguma. Tem perspectivas diferentes, mas de desfrutar a vida do que necessariamente de construir grandes coisas, o que não impede os de construir, se esse for o desejo deles. Então, a gente tem muita gente ativa, muita gente trabalhando e vivendo muito bem, apesar das limitações que a velhice e que a idade traz. Agora, até vou fazer uma pergunta para a Patrícia. Patrícia, será que a gente tem um bom exemplo? Você falou na abertura do programa que a gente ia ter aí, né, uma moça influencer, produtora de conteúdo digital. Pois é, a nossa vovó influencer, a Rosângela, já está aqui com a gente para contar um pouco sobre essa experiência dela, né? Como é que ela fez para se adaptar aí ao mundo moderno? Tudo bom, Rosângela? Bom ter você aqui de novo. Nossa referência, quando a gente pensa, igual a gente pensa na Vivian, a gente pensa em você aqui. Eu me sinto extremamente feliz, e isso que a sua convidada falou. Que sorte que temos bons programas como o Entre Família, onde a gente tem voz e vez para falar da nossa vida tão ativa, das nossas agendas tão lotadas de compromissos, porque hoje sim a gente tem uma capacidade para despertar nas grandes empresas, nos grandes jornais, nas grandes mídias, um olhar para esse público tão gigante, com tanto potencial. Então, a gente virou a bola da vez, a gente está na moda. Eu estudo com pessoas de 60 a 90, e são pessoas que questionam, que trazem boas ideias. Então, o relacionamento fica rico, e a nossa missão é: vem você também, sai da sua casa, começa a participar dos movimentos, das universidades que oferecem vagas, o seu programa que convida pessoas para fazer. Então, assim, a gente precisa mostrar quem somos, porque de verdade a gente tem um velho meio... esse termo que ainda sofre algumas observações não favoráveis, né?
Então, eu trabalho muito esse sou velha assim, amo a minha velhice, a bela velhice, tudo isso. Você abriu assim portas para você pegou o novo, né, que é a tecnologia, e tentou agregar cada vez mais as pessoas que estariam obsoletas, digamos assim, né? Como é que você teve a ideia de montar na rede social um grupo de apoio, né, para falar com essas pessoas que você falou, né, acima de 60 anos que você convive, né? Como é que você teve essa ideia? Eu estava meio à toa, vamos dizer que chega uma hora que a gente já cumpriu todos os papéis, aí você fala, vou fazer o quê? Como a internet tem essa grandeza, eu falei, uau, esse é o caminho. Vamos tentar conversar com as pessoas, atrair as pessoas para esse lugar, para que eles se animem e comecem a colocar o que mais gostam de fazer, o que gostam de ver. Então, eu comecei em 2013, sem nenhuma pretensão, eu sempre digo, eu queria ser só uma inspiradora. E depois o movimento foi crescendo, por conta disso eu comecei a entrar para o mapa das influenciadoras digitais maduras, os jornais começaram a perceber a nossa importância no mercado, quando eles querem apresentar um produto para o mercado, eles nos consultam, os grandes bancos, as grandes empresas, por quê? É um universo de velhos, e eles estão preparando coisas para nós. E quem melhor para sondar um produto que a gente? Nós somos a pessoa que pode ajudá-lo nisso. É uma troca intergeracional e isso enriquece muito porque a gente passa a ganhar um novo olhar, que é esse que a gente está buscando e vocês estão nos ajudando nisso. Mas agora, Rosângela, você pensa na velhice, assim, você já está... eu posso dizer começando, né? Porque é tanta uma forma de falar tão jovem, tão moderna, que eu nem consigo olhar a senhora, já é uma idosa, né? Eu ainda tenho aquela mentalidade daquela idosa vovozinha. Como você pensa na velhice? É muito diversa, nós somos de 60 a 100, são 40 anos, diferentes perfis, mas já temos a consciência de que sim, porque a gente ganhou uma cartilha, a gente ganhou direitos. Então, a partir de 60 no Brasil, como a doutora falou, depois em 65, esses dias eu roubei lá em Portugal. Eu queria entrar, roubei é uma palavra feia, mas eu falei, vou testar, porque eu agora estou com 65, faltava um pouquinho. Eu falei, vou entrar aí com a condição de privilégio. Então, é gostoso perceber que, sim, somos velhos, já fomos crianças, adultos, maduros, agora somos velhos, novos velhos, com uma faixa muito grande, mas sim, somos velhos. E se a gente absorver isso, falar com orgulho, colocar grandeza nisso, nós ganhamos créditos muito importantes no mercado, e não só vaga, e não só prioridades, né? A gente pode ganhar o nosso lugar de volta no mercado, podemos, agora nós vamos lançar livros, tem tanta coisa acontecendo, então realmente o velho, os 60 mais, os 50 mais vão atuar nesse mercado como a gente merece ficar, porque também não tem jeito. Está nascendo 1,6 de criança e tem muito velho. Então, nós precisamos fazer uma boa parceria para que isso funcione bem. Posso fazer uma pergunta? Não tem pra... Oi, Rosângela, posso fazer uma pergunta? Primeiro, parabéns pela sua comunicação, tá? Não é todo mundo, até jovem, que não tem esse contexto, né? E que bom que tem alguém que levante uma bandeira para poder fazer uma transição de algo que é novo, né? Essa nova faixa etária. Agora, o que eu acho importante em você e para todo mundo, em qualquer lugar, é como você se enxerga e a perspectiva real do que é. Porque, um exemplo, a gente está acostumado a seguir rótulos. Um exemplo, não, mãe, você já tem 65, não dá. E aí você acredita nisso, você abraça uma crença limitante. Eu queria perguntar para você, esse movimento que você está fazendo, você está quebrando um ciclo de crenças limitantes, porque muitas pessoas podem e não sabem que podem, né? Eu acho que essa bandeira que você está levantando, ela é fenomenal.
eu fiz vários exercícios para me convencer de que realmente somos um capital humano inestimável. Eu convivo em diferentes grupos, sei das diferentes realidades do Brasil, porque agora estão acontecendo diferentes movimentos de norte a sul, mas eu ainda insisto que somos pessoas com muita experiência, com muita grandeza, que pode colaborar com o mundo e não precisa de nada, porque o futuro nos libera de cargos, de títulos. Você é potente porque você tem experiência, você tem olhar diferente. Então, esquece, se você não fez nenhuma faculdade, eu larguei a minha. Se você não fez, se você não tem títulos, não importa, porque existe uma educação social, onde qualquer pessoa que tem vontade de ensinar qualquer coisa, falar sobre qualquer assunto, está habilitado. O mercado nos concede esse direito. Eu tenho provas disso, né? Eu vou fazer um curso, agora vou dar um curso para 120 pessoas, e eu não tenho a tal universidade, os tais títulos que de repente nos deixam no lugar sem fala e não procede, não procede. Então, assim, devemos entender que somos únicos, incríveis. Olha só, digital única no mundo. Olha que grandeza esse Deus nos deu, esse privilégio de estar na vida como um ser especial grande que pode colaborar com a criação dele. Onde quer que você esteja, na sua comunidade, na sua fazenda, lá no alto cargo, na grande empresa, eu tenho professores que vão para a Atlântida, que estão lá fazendo coisas 60 a mais. Não tem limite quando você tem vontade forte de realizar com grandeza e sabendo que você é isso, que você é esse ser grandioso que Deus colocou aqui para servir, para ajudar. Agora, qualquer lugar é lugar para você servir e ajudar. Bom demais, bom demais. Rosângela, espetacular. Se tinha agora uns 60 a mais, uns 70 a mais no sofá, já está pulando, está abrindo a janela, está dizendo é isso aí que eu precisava, foi um recado desse Deus maravilhoso. Olha, depois quando passar esse momento pandêmico, por favor, coloque na sua agenda lotada, assim, ó, entre família, vou entrar em contato com a produção, vou ir pessoalmente, já tudo certo, depois que a vacina funcionar, a gente aguarda você. Um beijo no coração, um abraço para essa turma. Obrigada, foi um prazer sempre. Me Tchau, convida tchau. que eu vou. Eita, então vamos embora. Juntou a fome com a vontade de comer, né, Patrícia? Muito, muito legal, né? O GC, a tarja dela estava assim, velha, eu acho que exatamente descreve aí a dona Rosângela. Muito prazer mesmo falar com ela. Agora a gente vai para o intervalo, estamos com o tempo um pouquinho estourado, mas a gente vai conseguir falar com uma nutricionista agora sobre alguns alimentos que podem ajudar aí nesse processo de envelhecer melhor. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família e você está pensando em casa assim, o que esse Entre Família inventa de quarta idade e tal? Você pensou isso na abertura do programa. Agora com todo o conteúdo, Rosângela da Vida falando em uma propriedade, você viu, né? Ela falando sobre um público que está sendo ouvido pela questão do comércio, é um nicho grande. Você tem um especialista aqui, uma gerontóloga, falando desse processo até 2050, se nós chegarmos até lá, um crescimento aí na porcentagem. Então isso é científico, é calculado, né? Aí vem uma tendência europeia. Então acorda que a gente está falando isso aqui, ó, Patrícia, não é historinha para boi dormir, não, é uma realidade. A gente, né? Que a gente estava falando agora no intervalo, como é que vai ser a nossa velhice? A gente não para pensar, né? Comenta um pouco para a gente, Vivi, o que você achou dessa experiência da Rosângela, né? Tão ativa, tão feliz, tão alegre, tão cheia de... Sim, é super importante a gente ver a velhice da forma como ela mostra. Porque a gente associa mesmo essa velhice hoje ainda àquele que vai ficar no sofá, só parado. Mas aí eu vou ficando velho e falo, mas eu não quero isso. Tem gente que vai querer e vai achar ótimo, olha, eu só quero uma rede para eu deitar e dormir. Mas aí tem gente que não, que a vida é muito ativa e não consegue conceber a vida e acha que a hora que você... Tudo bem, fiz 60, a partir do dia seguinte eu preciso parar, mas não precisa. E ela é um exemplo dessas possibilidades. É outra possibilidade.
né? Eu me adaptar a essa realidade, dessa nova realidade de vida, com mais tempo, por exemplo, que às vezes as pessoas estavam trabalhando ou cuidando dos filhos e agora tem mais tempo para si. O que eu vou fazer com esse tempo? Ela mostrou, partiu para um caminho de informar sobre isso, de formar as pessoas, e tudo pode ser experienciado assim pela gente. E é super importante a gente começar a pensar na nossa própria velhice. Com esse tipo de exemplo, como o da Rosângela, qual é a velhice que a gente quer ter? A gente vai, como disse o Cris, se der tudo certo, a gente vai ficar velho. E o que é tudo certo? Aí você foi perguntando o que é tudo certo? O processo. Sabe por quê? Um exemplo. Vou te dar um exemplo simples. Você está agora com uma criança aí, né? 6 aninhos de idade. Se der tudo certo, ele não vai mais morar com você. Você está preparado para isso? Não. Para com 14 anos dizer assim, mãe, eu quero morar no internato, mãe. Não, a gente você está não preparada não, nisso? Não, mas não sabia que mas você tem que ter essa concepção na sua mente, porque se der certo, o que acontece? Ele vai ter autonomia. Querendo ou não, ele vai ter que criar sua resiliência. E para a velhice é você, uma fase. Se der tudo certo, você vai ter que ter uma visão de que o teu ciclo de amigos vai ser diferente, o jeito de lidar com a família, você vai ser um ancião, né? Você vai ter essa formalidade. E outra, você tem que lidar com as limitações. Só que você tem que ficar o menos limitado possível. De que jeito? Alimentação. E outra, um exemplo, a Vivian pode falar melhor do que isso. A gente teve um programa aqui, onde a faixa etária de depressão mudou, né? Entre 14 e 24 anos, que é uma outra questão. O jeito de gerir com tecnologia, a cobrança nos jovens inverteu. Parece que agora o idoso está tendo contato com a sociabilidade, está tendo mais vida e a gente tem que balançar isso aí. E pelo desenvolvimento da vida, como você estava falando, velhice faz parte do processo de desenvolvimento. Não é algo à parte, não é o final, é parte do processo. Isso é o processo. Então, a gente precisa integrar isso. Não é, puxa, agora já foi, e agora o que eu vou fazer com isso? Mas como é que a gente vai lidar com estas questões? Né? Como é que eu vou estar ali para viver este processo? Né? Que escolhas eu vou fazer para mim, para eu dar conta disso? O que eu quero para a minha vida? Né? Isso é coisa que a gente pensa já. Não é o que a gente vai pensar no dia seguinte à aposentadoria. É o que a gente pensa já. E fazer esse tipo de aceitação, tá? Eu nasci, eu tive os meus filhos, eles se separaram de mim porque foram tocar a própria vida, e eu envelheci. E aí? Que planos são esses que eu tenho para mim? Né? Que planos que eu vou fazer? O que me encanta na vida? A gente pode ter ainda um encantamento. E é muito interessante que as pesquisas de saúde mental em idosos dizem que os idosos têm, a maior parte deles, tudo bem que a gente tem alguns casos que a gente precisa olhar com carinho, mas a maior parte deles relata satisfação com a própria vida. Tipo, missão cumprida. Tem um autor, que é o Erik Erikson, e ele diz que chega na velhice, a gente vai pesar a nossa vida, para ver se a gente vai estar lá. A gente tem 2 possibilidades da gente resolver essa crise, entre a desesperança e a integridade do ego. Eu vou repensar a minha vida. Dependendo da forma como eu repensei, me reorganizei, eu vou desenvolver uma virtude, que ele chama da sabedoria. Nesse conflito que a gente cria, a hora que eu vou balancear ou repensar a minha vida, eu posso chegar de ter essa virtude e falar, não, fiz tudo o que eu podia ter feito. Tenho estas perspectivas, não tenho mais essas e me reorganizo dentro disso. E aí, Patrícia, deu aquele medão ou não? Porque a gente já fica aqui, pensando. Você imaginou os menininhos já tudo grande, né? O Piper, que é o esposo dela, um abraço pro Piper aqui assim, já, e fazendo aquela conta. Uma hora vai chegar para você fazer. Eu vou dar uma dica. Matemática faz parte da vida. Já vai fazendo isso aos poucos. Chega lá para fazer. Eu ainda estou no balanço do desespero, né? Porque ainda estou na fase dos filhos, ainda com filho pequeno, e estou assim, será que tudo que eu fiz está certo? Será? Ainda estou nesse conflito, né? Da culpa, né? Da mãe que trabalha fora. Sabe o que você tem que investir agora, Patrícia? Alimentação. Nutrição para a máquina acompanhar o pensamento. Será que a gente não pode ajudar o pessoal de casa? Vai sim.
A gente trouxe a Nilvânia Barbosa, nutricionista. Eu vou pedir para você lá um pouquinho lá que eu vou comer, que agora é minha parte. Quando fala nutrição especial, vai ensinar. Vou ensinar enquanto eu como, que então a questão aqui de casa vai dar tudo certo. Não, eu sei que tem umas frutas que são fakes aqui, mas vai dar tudo certo. Nilvânia, por favor, muito boa tarde. Obrigado por você ter vindo aqui no programa. Boa tarde a todos. E ela teve a coragem de dizer para mim aqui que era vovó. Mas imagina você, Brasil, chegar, né, com essa elegância aqui, né? E ela que na nutrição sabe, porque você está dando um bom exemplo, né, Nilvânia? Chegando bem, eu nem vou perguntar a idade, nem precisa falar nada, tá tudo em casa, a gente vai falar de nutrição. Boa tarde, Cris, boa tarde a todos. É muito bom falar sobre isso, porque, como foi falado aqui, né, o que fazer quando chegar a idade? Então, o ideal seria a gente já prevenir, né, para chegar bem. Porque essa máquina maravilhosa que Deus nos deu, é uma máquina que, se ela for bem nutrida, tiver atividade física, estiver em movimento, ela vai chegar lá na frente com uma boa qualidade. E você pode até comprar isso com um carro, né? Você tem aquele carrinho que você comprou zero e você quer, você cuida, troca o óleo direitinho, ele vai estar bem conservado. Mesma coisa na nossa saúde. Claro que tem a parte emocional e tudo, mas a parte física é muito importante. Então, a gente pode falar aqui, porque nós estamos vendo aqui, olha, essa cesta maravilhosa aqui de frutas, que são os antioxidantes. Eu gosto de chamar os antioxidantes de antiferrugem. Porque quando você fala de velho, a gente está pensando em ferrugem, né? E isso acontece no nosso corpo, com a nossa célula. E quando nós ingerimos alimentos ricos em vitaminas e minerais, né, como as frutas, os vegetais, né, os legumes, eles são riquíssimos em vitaminas e minerais, que são antioxidantes. Então, eles vão eliminar esses radicais livres que se formam no nosso corpo, produzindo doenças. Então, muitas doenças, como nós podemos, às vezes, diabetes, colesterol, triglicérides, muitos provenientes de radicais livres, que podem ser eliminados com esses alimentos. Agora, Nilvânia, a gente fica fazendo um cálculo, porque agora esse novo formato da quarta idade que está chegando com qualidade, que apostou em base, né, nisso, agora o pessoal está se aprofundando, a gente pode dizer que eles estão economizando. Se você pegar, às vezes, um idoso, né, assalariado, e você pegar a quantidade de remédios que ele tem que tomar se ele não cuidou da máquina, então, querendo ou não, aquele que já tem um costume de poupar, de fazer uma poupança, de repente uma previdência privada, quando ele está já inserindo, aí, né, investindo aqui, pelo exemplo, aqui, desenferrujando a máquina, ele vai ter qualidade de vida em vários aspectos, né? Ele vai precisar ir menos ao psicólogo, ele vai ter menos, né, caixinhas de remédio. Então, automaticamente, fora todo o contexto que ele vai ter de qualidade de vida, de lucidez, ele vai ter uma economia muito grande. E as frutas dentro do quadro do orçamento diário é um investimento baixo. Claro que agora a gente teve um pouquinho de alta em alguns contextos, mas investir em saúde não é tão caro. Não, na verdade, é a melhor previdência que a gente faz, né? A pessoa fica preocupada em poupar para a velhice, mas a melhor poupança é essa, você no seu dia a dia, você então fazendo essa poupança física, né? E outra coisa que você falou, né? Esses alimentos, eles vão te levar a uma qualidade de vida enorme. E outra coisa, você pode cultivar os alimentos, tá? É outro fator também que aumenta a longevidade. É quando você mexe na terra, meio da natureza, você faz atividade física, você tem ar puro, você toma sol, sabe? Então, tudo isso contribui para essa melhor idade, né? Você falou o orgânico, né? Que você claro, pega, né, ele purinho ali e tal. Com certeza, aí é né? bom demais. Se a pessoa tem aí um quintal, um pedacinho de terra, ou mesmo que seja assim, vertical, você pode cultivar algum alimento. Isso dá é muito satisfatório quando você colhe algo que você plantou. Tá? Então, isso gera um bem-estar muito grande. Tá? Até de compartilhar, porque a natureza é tão abundante que você vai lá, planta um pé de banana. Vai nascer tanta banana que você não dá conta. Aí você vai lá, entrega para alguém, leva para a família. Aquilo dá uma satisfação, sabe? E é algo assim muito interessante, tá? Bom demais. Então, Cris, olha, mas vamos falar aqui, tem vários alimentos para a gente falar, a questão dos grãos, né? Aqui, né? Isso. Aqui nós temos os cereais, né? Nós temos arroz integral, aveia, o trigo integral, cevada, quinoa. São todos alimentos, assim, alimentos integrais riquíssimos em complexo B, tá? Que o idoso, ele acaba assim, perdendo ao longo do tempo.
E também é muito importante o complexo B para a estrutura, né, para a musculatura. E é muito interessante, as pessoas acham assim, mas eu já tenho 60 anos, eu vou para a academia agora. Músculo não tem idade, tá? Qualquer idade que você estimular o seu músculo, você vai ganhar massa muscular. Isso é muito, muito interessante, não é verdade? Então, abre a esperança para você que está em casa. Mas agora, para mim, não funciona. Olha, nutricionista que está dando para você. Músculo não tem idade, não. Não tem idade. Então, você pode favorecer. Agora, esses alimentos, né? Você pode perguntar assim, aqui nós estamos, então, os grãos integrais. Né? Nós temos o milho também e tal. Todos os alimentos que vão nutrir, fazer com que o intestino funcione melhor. Nós sabemos que, por exemplo, às vezes aquela tristeza que a pessoa sente, porque começa a ver chegar o fim da linha, né? Começa a olhar lá para frente. Com o alimento integral, você começa a ter um aporte de energia que te dá vigor, sabe? Para você trabalhar, fazer ginástica e não desistir. Tá? O foco é esse, não desistir. E a ferramenta da fibra ali funcionando, então, né? O intestino funcionando bem, 90% da serotonina é produzida no intestino. Então, o bem-estar, sabe, que leva a depressão embora, você pode ter isso muito bem, porque você, através dessa alimentação saudável, né? Aqui nós temos também o pão integral. Então, aquela coisa, a pessoa às vezes, né, está aqui comendo uma sopinha, comendo leve. Eu estava aqui pensando que, às vezes, as pessoas pensam assim, poxa, mas o idoso, como faz com a dentição, né? Porque é uma coisa que a gente vai perdendo com a idade, essa mastigação boa. E a qualidade da mastigação, isso mesmo. A qualidade da mastigação. Então, fica aqui a dica de a gente cuidar mesmo, né? E procurar um profissional, alguém que nos ajude com isso, porque é super importante, porque toda a digestão começa na boca. Então, se eu não tiver uma boa mastigação, Cris, vai ficar tudo comprometido, sabe? Eu não vou conseguir ter uma boa absorção, uma boa excreção, né? Então, aí eu vou ficar comendo alimento muito molinho, sem mastigar, e isso vai ser prejudicial. Muito bem, olha, atenção, filha que está aí, quero dar atenção, neto, quer dar um presente, às vezes vovô está ali, rapaz, dá um jeito dessa dentadura aí, vamos ver a qualidade do vovô. Outra coisa simples, Olha, e falando em simplicidade, a gente falou aqui da fibra, né, que tem acesso. Outra questão que a gente coloca direto aqui no Fique Leve, que eu queria perguntar para a nossa Nutri aqui, que está falando com propriedade, uma coisa que Deus dá para a gente, e no nosso país tem água. Cris, comendo toda essa fibra, se não houver uma ingestão ideal de água, essa fibra ela fica parada, ela se compacta, vira um cimento no intestino, sabe? Tem um efeito contrário. Um efeito contrário. Então é muito importante não tomar água junto com o alimento, tá? Porque daí também eu prejudico toda a minha digestão. Mas eu preciso de água antes da refeição e após a refeição, tá? Para que haja então esse bolo fecal macio, que faça toda essa absorção. 70% do nosso sangue é água. Então, para hidratar, ter uma pele boa, um cabelo, a circulação mesmo ser boa, eu preciso de água. Então, isso é uma coisa essencial. Faça um cálculo. E tem um cálculo, né, com o peso da gente, né? 0,30, 0,33. Ponto 33 vezes o peso. Então, você vai ter a quantidade de água ideal para o seu dia a dia. Um cálculo frio, se eu tenho 80 quilos, 3 vezes 8, 24, então 2,5 litros. Exatamente. Então, é assim que você tem que fazer. Você pega uma garrafinha, tá? E você vai enchendo essa garrafinha ao longo do dia, então para você não se perder, né? Será que eu já tomei 4, 5, 6? Antigamente então tinha assim, não, água não. Até o pessoal que fazia academia, hoje você pega um fisiculturista, eles têm qualidade de pele conforme a quantidade de água que tem, né? A quantidade do sono e tal, tem tudo a ver com o desenvolvimento. Agora é o seguinte, muitas vezes você chega lá no consultório e recebe aquela notícia, olha, você tem esteatose aí, hepática, você não está fazendo exercício, tudo bem, e você tem que trocar essa gordura aí, né, ruim pela gordura boa. A gente tem alguma coisa aqui que possa ter uma gordura boa? Quando você fala gordura, parece que a palavra já é pejorativa, né? Mas existem alguns alimentos naturais que podem te dar esse contexto de forma benéfica, né? Exatamente. Nós temos assim, os micronutrientes são vitaminas e minerais. Eu costumo dizer que eles são as rodas do carro. Porque os macronutrientes são as gorduras, os carboidratos e as proteínas. Então, se eu tenho um carro, tenho uma alimentação rica em bons alimentos, mas eu não tenho os micro, que são as rodas, eles vão ficar meio parados. Então, eu preciso dos vegetais para carregar os outros. Em termos de gordura, nós temos aqui, eu amo abacate, né?
Sou apaixonada por abacate. Minha esposa também. O abacate, ele é uma gordura de super boa qualidade, super necessária, inclusive para lubrificação, né? Às vezes, sabe aquela crocância que às vezes a pessoa fica, né? Vira o pescoço, ou as juntas começam... Então, eu preciso de uma lubrificação. E essa gordura de boa qualidade, ela vai atuar nesse momento, né, de lubrificação. E ela também vai levar a gordura ruim. Então, aquele problema cardiovascular, sabe, aquela gordura que pode causar um infarto, mesmo a esteatose. A esteatose, você falou da gordura, mas ela tem muito mais a ver com açúcar, com carboidrato. Olha aí. Porque o carboidrato refinado, principalmente refinado em excesso, ele vira gordura, tá? Então, não é só gordura em si. Eu preciso também cuidar Se você, por com os exemplo, refinados. Você tem essa questão das farinhas brancas e Isso, tal. Por isso que a gente vê uma pessoa que quando tira o glúten, por exemplo, ela já quase que elimina essa questão. É a barriga de trigo, né? Porque você tem aquela gordura visceral. Eu mesmo pesava 112 quilos. E aí tirei o glúten com o tempo, a lactose também, e lá se foram 34. E eu sempre tive uma guerra com a balança. Mas era a questão justamente dessa questão da gordura visceral, principalmente mais no homem, até acentuada. Então, se você tirar essa questão, não é só questão de estética. A gordura visceral, ela pode causar várias doenças no ser Sim, humano, ela é uma né? predisposição para o diabetes, para doenças cardíacas, né? Então, se você tem uma circunferência abdominal elevada, você está correndo esse risco, né? Então, é bom cuidar com isso, né? Você é um exemplo, não dá para acreditar que você perdeu tudo isso. 112 quilos, não dá para acreditar, porque você não apresenta flacidez, você tem uma pele olha, super por bonita. isso que foi aos poucos. O pessoal falou, Cris, você teve estria, um negócio, e rapaz, não sei como é que é o endereço disso aí, mas tá chegando a velhice, você viu que tá meio prateado aqui, mas com o tempo vem uma melhora da pele e tal. O homem é mais distante desse quesito, mas parece que a alimentação se encarrega de dar isso naturalmente, Exatamente. né? A alimentação natural, ela se encarrega, inclusive, de produzir mais colágeno. E uma coisa interessante, as pessoas se preocupam muito com a flacidez. O alimento refinado, ele vira açúcar. E quando ele vira açúcar, ele compete com o colágeno. E é onde vem a flacidez. Então, é por isso que é importante usar os integrais, usar as vitaminas e minerais, a proteína de qualidade, né? Nós temos aqui, olha que prato maravilhoso, né? Então, olha, aqui, Cris, os grãos, que são as leguminosas, os feijões, eles são proteínas, né? Então, principalmente quando combinado com o cereal, com arroz integral, é uma proteína completa, não falta nenhum aminoácido. Tá? Eu amo feijãozinho Então, bem preparadinho, isso aqui, arroz integral. nós temos aqui uma variedade, não precisa comer feijão carioca todo dia. Sim, eu gosto do né? pretinho. Tem o mas preto, sul tem a ervilha, o grão de bico, o feijão branco. Então, nós temos uma variedade de feijões para a gente variar. Porque o segredo também está nisso, gente, na variedade, tá? E aqui, aquela frutinha que a gente dá uma regada aqui, é só por modismo ou faz uma diferença enorme? Aquela frutinha, uma aquela diferença sardinha. total. A linhaça, ela é anti-inflamatória, rica em ômega 3. Então, ela, assim, para o coração, para qualquer inflamação, ela é super importante. Nós temos o gergelim, que é riquíssimo em cálcio, tá? Então, para essa quarta idade, um leitinho de gergelim, tá? É muito gostoso e é riquíssimo em cálcio. Nós temos a chia também, que vai atuar na parte neuronal, na parte intestinal, tá? Então, super alimento de astronauta. É mito que ela tem um contexto com saciedade ou não? Porque tem, ela encontra com a água, ela enche um pouquinho sim, e tal? porque como ela tem uma fibra solúvel, ela dá essa saciedade. Então, uma coisa importante também, com a idade, as pessoas começam a ganhar peso. Por quê? A partir dos 35 anos, você começa a ter um metabolismo baixar. O nosso metabolismo, você pode comparar com uma fogueira, tá? Então, é por isso que é importante comer bem de manhã, porque de manhã essa fogueira está a todo vapor. Então, e ao longo da idade, esse metabolismo começa a baixar. Então, se eu tenho alimentos também termogênicos, como esses alimentos aqui, essa fogueira não apaga, ela está sempre acelerada. E aí eu não ganho peso. Agora, se eu começo a ter uma alimentação mais refinada, baixa atividade física e tudo, o sedentarismo me leva a aumento de peso. E aí, vamos acender essa fogueira ou não vamos? Olha aqui, gente, a Nilvânia está dando uma dica especial. Você está boquiaberta em casa, né? Mas está faltando mais um item aqui, inclusive. E essa questão aqui de suplementação, né? Todo ano eu pego um especialista para fazer um exame, né? Vou pegar um gastro e tal, esse ano vou fazer uma endoscopia. Eu vejo, inclusive, que eu estou sempre em estúdio aqui, e eu sei que a D3 hoje é quase que um pré-hormônio. E às vezes ela estando baixa, principalmente quem tem fibromialgia ou indisposição,
E eu não sabia. Quando eu fiz uma reposição de 5 meses, gente, me deu um gás e tal. E a gente está sempre vendo os exames. Tem gente que fala assim, não, isso é coisa de gente criteriosa e tal. Eu gosto de buscar sempre na questão natural. Mas se faltar alguma coisinha que o alimento não me dá, é legal suplementar, Ivânia? Sim, nós devemos sempre estar certos dos nossos índices, né? Então, é importante fazer os exames laboratoriais para você saber. As duas vitaminas hoje super importantes, vitamina D e vitamina B12. Super importante a gente estar ciente de como elas estão. Se necessário, com a ajuda de um profissional, é importante fazer a suplementação, porque o prejuízo é muito grande. Se te falta B12, você pode ter insônia, depressão, dor nas pernas, mau humor. Então, assim, o prejuízo é a pessoa vai ler, não grava mais nada. Ai, minha cabeça está fraca, mas às vezes está faltando a vitamina. Então, se falta a vitamina D, também você pode ter insônia, você pode até ficar predisposto a um câncer. Então, é super importante estar dosando essa vitamina. E aí, Cris, uma dica importante. Que o laboratório, às vezes, ele tem um índice, por exemplo, vitamina D, acima de 30 está normal. Mas a literatura nos diz que, para as mulheres, acima de 50 de vitamina D e para os homens, acima de 70 e sempre abaixo de 100. Porque isso vai aumentar a imunidade, tá? Então, nessa faixa etária que nós estamos falando aqui, o que a gente precisa? De imunidade. Imunidade. Né? Nunca se falou tanto nisso. Exatamente. Né? Então, até para tomar vacina tem que ter imunidade. Agora, me diz uma coisa, se eu chegar na farmácia, automedicação não se faz. Eu não recomendo, Cris, porque você pode ter, às vezes, assim, um problema gástrico, entendeu? Então, você pode ter alguma coisa que te faça mal ou uma interferência com algum outro medicamento, né? Mas eu sou favorável de você investir em alimentação natural e, se faltar, então você suplementa. Agora, Nilvânia, um exemplo. Para quem não gosta de muito comprimido, pelo menos a B12, então, nós temos uma outra opção que é fazer ela uma injeção mensal, às vezes. Tem essa opção ou não? Em caso de vegetarianos ou de pessoas que têm uma alimentação estrita, né, vegetariano estrito, é importante você saber como está a sua B12. Tá? Então, tem pessoas que conseguem manter o nível de B12 sem suplementação, tem outros que não. Eu, particularmente, eu sou vegetariana já há 32 anos. Começou agora, então. Começou agora. E eu gosto de sempre estar dosando a minha taxa e suplementando se necessário. Tá? Então, é algo assim, o preço é bem acessível e a gente não tem contraindicação. O bom da vitamina é esse, ele não tem contraindicação, mas também se você também suplementa sem uma orientação, às vezes pode acontecer alguma coisa, Ivânia, né, você deu um parâmetro de D3, ali de 60, né, tanto para as mulheres como para os homens, e a B12? A B12, o laboratório às vezes fala acima de 300, tá? Mas pode ser acima de 600, sabe? Até 1000, eu acho que eu considero legal. Mas, abaixo de 300, às vezes a pessoa começa a ter indisposição, ficar triste. Eu já tive paciente que ela, assim, muito cristã, jejuava, buscava muito a Deus, e ela era muito desanimada. A B12 dela estava 50, sabe? Então, às vezes, você fala assim, depressão pode ser uma coisa espiritual, falta de fé, mas muitas vezes é físico. Você não está tendo energia, sabe? Você busca, você quer estar bem, mas você não consegue, por uma deficiência de vitamina, de algum mineral. Por exemplo, o lítio. Lítio é um micromineral, é um microelemento que está presente em algum alimento. Mas se faltar, você pode ter depressão. O cromo, a vontade de comer doce. Ai, aquela vontade louca de comer doce, porque está faltando cromo. É um mineral. Meu irmão teve também na infância essa questão, até de uma síndrome do pânico, algumas coisinhas que tinha particulares, fez suplementação de lítio, acabou. O menino desenvolveu legal e tal, foi bênção. Zinco, por exemplo, não deixa crescer. A criança com baixa estatura, às vezes está faltando zinco. Sabe o que está faltando agora, Nilvânia? A minha diretora está falando, Cris, o tempo é tão gostoso estar aqui, Nilvânia, aqui, ó. Obrigado por ter vindo. Obrigada a você. E eu quero, prazer. E eu quero que você mande um abraço todo especial para toda a turma e obrigado pela parceria que nós temos em outros quesitos aqui na Novo Tempo, que você nos serve com muito carinho. A gente é muito honrado de ter uma parceira tão especial aqui. Obrigado. Eu que agradeço. Muito bem, a gente vai para o intervalo. Diretor, o que nós temos? Você deu uma
Ah, você de casa que a gente tem depois do intervalo. Inclusive é o seguinte, ó, eu me lembrei de um negócio. Depois eu tenho que mandar um recado para uma pessoa que está de aniversário hoje. Eu falei que ia ser na abertura do programa e não fiz. Mas antes tarde do que nunca você vai saber depois do intervalo aqui no Entre Família. Não sai daí. Muito bem, estamos de volta. Já já sua participação aqui, a sua pergunta, né, para a Vivian, que é a nossa especialista de hoje. Depois dessa aula aqui com a Nilvânia. Gostou? Vamos pedir para ela voltar, trazer mais quesitos na questão de alimentação. Agora eu não posso, atenção, parou o Brasil agora. Eu não posso esquecer dela. Não esqueci, na verdade, só para poder aqui dar uma valorizada maior. Se ela estiver vendo o programa agora, eu falei, olha, na abertura do programa eu ia mandar um abraço para minha esposa, que hoje está completando mais uma primavera. E, na verdade, ela é o meu presente. Silvia, você é demais, não preciso falar para você aqui, mas é só para dar uma assinatura, viu? Obrigado por me presentear, né, com a sua presença na minha vida, no meu coração, esposa, mãe, mulher. E eu chamo de anjo porque é um anjinho, né? E me perdoe pelo Cristo que sou, deveria ser melhor diante da sua beleza, do seu coração e diante do que você representa para mim. Obrigado? Combinado? Então, ó, beijo do coração. E falando em presente, já vou dar o presente no final de semana. Dá uma aliviada, viu, Silvia? Por favor, tenha misericórdia. Mas agora que o presente é para você de casa. Olha só que está aqui na minha mão. Para você também. Você está de aniversário hoje? Não importa se você está ou não está. Esse presente é para você de qualquer idade que queira ter os parâmetros especiais, princípios na sua família. Cris, o que tem nessa revista? Eu vou falar alguns temas para você aqui. Olha que legal. Vou folhear a sua revista, a sua, que é de graça. Olha que bacana. Álbum de família. Hoje em dia nós temos Instagram e tal, mas existe uma analogia para você já abrir essa revista e se situar no álbum de família. Tem homens de barro, mulheres de osso. Por que é tão diferente? Por que o homem é assim e tal? Conhecimento para você. O amor acabou, Cris. E agora? Você está falando de velhice? Eu estou aqui aos 40 anos, ele me deixou. Será que acabou? Será que acabou? Será que não é uma pilha às vezes, né, daquela, né, amiga sua louca e tal? Calma o negócio aí, hein? Vamos colocar conhecimento, vamos centrar. Olha, a família é um plano de Deus, não dá jeito aí, não se desespera. Tem aqui, ó, pela censura eu não vou dar grande abrangência, mas vou colocar só aqui o título. Sexo Super Bonder. Como é que tá o negócio aí? Hã? No casamento? Sexo Super Bonder é aquela cola que... Revistona, hein? Que é isso? E em cada tema, você tem um QR Code, por exemplo, que você vai apontar a câmera aqui na revista e vai te levar um livro, um comentário da Darleide Alves do nosso consultório de família. Cris, tem certeza que é de graça? Assino para você. Novo Tempo não vai cobrar nada de você. Vamos ligar? 0 operadora 12 21 27 31 21. Ligou, pediu, vai para sua casa de graça ou manda um WhatsApp. Aqui, ó, vai passar agora o WhatsApp aqui, que é o 12 982444449. Faz a mesma coisa. Olha, eu sou a Rosângela aqui, eu sou a Fabiana, eu sou o João, quero essa revista do Entre Família. Tem como me ligar para preencher o cadastro? Só vai ligar para você e você vai receber esse presentão. Fechou? Vamos voltar agora para a nossa roda da conversa. Eu estava comentando aqui no intervalo, né, Patrícia e Vivian, como o nosso programa está gostoso, completão, né? Parabéns à produção, gostei. Bastante coisa, bastante informação, e o que a gente quer nesse momento é ouvir o pessoal de casa. Se está gostando, se tem experiência para compartilhar com a gente ou uma dúvida, pode jogar na tela, por favor. A Janete, ela fala assim, o assunto é ótimo, eu tenho 64 anos, não tenho preconceito com a minha idade, mas sou consciente do que sou, já tenho algumas limitações devido à idade e, é claro, mas ainda ando de bicicleta com moderação e satisfação. Interessantíssimo, né? Você tinha falado também em algum momento, não sei se foi antes ou se foi ao vivo, né? Porque a gente já está conversando tanto aqui, sobre entender as limitações, né? Como é que fica para a cabeça do idoso, né? Tá, eu tô produzindo, a minha cabeça está pensando, eu quero, mas na hora de fazer alguma atividade física, no caso ela está falando da bicicleta, ou alguma outra coisa, entende que não consegue mais como antes. E como é que faz? Então, uma das coisas que a Janete colocou ali, que é super importante, eu preciso ser consciente da minha limitação. Caso eu tô lá com meus 70 anos de idade, 80 anos de idade, eu consigo fazer uma caminhada, eu consigo fazer atividade física, eu consigo fazer musculação, como foi dito, mas eu não consigo fazer isso da mesma forma como eu faria se eu tivesse aos 18. Se eu quiser fazer isso aos 70, como eu fazia aos 18, isso é motivo de sofrimento. Então eu preciso aceitar as condições que eu tenho. Testar
testar os seus próprios limites. Até onde eu consigo ir? E a hora que esse é o meu limite, esse é o meu limite. Eu não preciso, não dá para eu brigar com ele, dá para eu me preparar. Então, uma das coisas que todo mundo perde é massa muscular, como a gente estava ouvindo falar ali. A gente perde, isso é fato. Só que se eu tiver me preparado, né, comido os alimentos, se eu tiver me exercitado, eu tenho massa para gastar. E aí eu diminuo queda de risco, risco de queda, desculpa. Eu diminuo meu risco de queda, porque eu vou ter músculo para me sustentar. A sarcopenia, que é o nome científico para isso, dessa perda muscular, ela é para todo mundo. Mas eu posso estar mais preparado ou não. Então, eu sabendo disso e eu não brigando com isso, eu corro o risco de ter uma velhice mais satisfatória, o que é um risco ótimo para a gente viver. Tá aí, gente. Vamos se preparar. Você de casa está gostando ou não? É o programa que chegou aqui para realmente revolucionar a sua questão de perspectiva de você mesmo e bora nós. Falando em bora nós, chegando mais uma participação de casa. Agora é a Paula, de Campinas, São Paulo. E aí, Paula? Olha, eu tenho 45 anos. Sei que não sou velha, mas faço questão de falar sempre. Deixe eu ser uma senhora idosa, pois me incomoda muito essa visão negativa que a velhice tem. Aí todo mundo vem com os eufemismos do tipo, mas tem que ter alma jovem, etc. Eu quero mais é chegar aos 100 anos de idade, kkkk. Então, um exemplo, ela está quebrando um pouquinho dessa questão estrutural dos rótulos que eu coloquei, né? Que parece, a gente tem que também separar um pouquinho da individualidade, que cada um tem um jeito. A pessoa, às vezes, ela está com boa saúde, boa lucidez, mas ela é uma pessoa mais quieta. E está tudo bem. Não é que você tem que chegar falante, ou mudar, ou ligar uma tecla também. A questão é os parâmetros de lucidez, de consciência e desenvolvimento, né? Então, eu ter essa condição, né, dessa noção do que eu sou, até eu preciso ser uma senhora de 100 anos de idade, como é o desejo dela, como uma senhora de 100 anos de idade. E está tudo bem pensando e vivendo como uma pessoa de 100 anos de idade, conforme aquilo que é importante para mim. Né? A gente vem conversando algumas vezes. Vamos imaginar, meu exemplo. Eu não sou pessoa que ai, que gostoso fazer atividade física. Não vai ser a hora que eu me aposentar que eu vou falar assim, agora, de repente, adoro fazer atividade física. Eu não vou ser essa pessoa. Eu sou aquela que vai ficar lendo livrinho, essas coisas todas. Mas essa sou eu, velha. Tudo bem, eu vou precisar fazer por questões de saúde, mas eu não vou brigar comigo, porque às vezes a gente fica, eu preciso ser um velho ativo. Mas, gente, eu nunca fui. Eu vou tirar essa atividade de onde? A velhice é um processo, não vai ser um botão que eu vou apertar e vou ficar, velho é rabugento. Talvez eu sempre tenha sido rabugento e por isso continuo rabugento. Isso está mostrando muita verdade, Brasil. Né? Vou ligar uma tecla, sou rabugento. Se você já está assim, a tendência vai depender se mudar uma escolha. Não é um botão mágico, né? Não. Interessante isso. É a continuidade da nossa vida. Eu vou continuar talvez mais intenso, né? Isso, eu vou ter mais tempo para mim. Então, eu vou acabar me mostrando mais, me posicionando ou me incomodando com mais coisas que, às vezes, pelo tempo que eu não tinha, eu deixava passar. Mas não vai ser muito diferente do que eu sempre fui. Mas eu preciso também me enxergar ou ver a velhice como uma frase que a Rosângela tinha colocado, como potência. Eu tenho potência para fazer, eu tenho potência com as questões das adaptações, mas com potência, com possibilidade. Não só como a espera da morte, que é que algumas pessoas ficam, às vezes, pensando. Eu acho interessante a gente estar falando sobre isso agora, assim, porque eu não estou lá, né? Eu estou aqui. E, às vezes, tem tantas coisas que eu ainda preciso resolver para poder chegar lá bem. Então, eu preciso estar aqui bem para estar lá bem. Eu acho que é mais ou menos isso que você... E tem alguns autores que dizem que a gente não olha para a velhice, hoje, quem é mais jovem, porque dá essa noção da nossa finitude. Então, eu prefiro não olhar, porque daí eu finjo que eu vou ser jovem para todo sempre. O pessoal fala do registro edênico, né? O cristão fala que essa questão toda, que você não foi feito para morrer. Então, você tem um registro de eternidade. Mas só que teve um lapso, né?
Então, aí tem essa questão pré-lapsariana, depois do lapso do pecado, né, que a gente fala da morte. E aí você tem esse projeto, tipo, como a nossa nutricionista falou, de um carro, você foi feito um carro para que fosse andar sempre sem não ter nenhuma ferrugem. Mas veio esse contratempo. Aí o ser humano ele quer driblar um pouquinho isso. Só que a velhice te coloca isso no rosto. Por quê? Porque a gravidade vai mudando, as limitações. E aí, se você não tem essa visibilidade, esse vai ser um choque de realidade, não vai ser uma transição, né? Sim. E até a questão da morte, talvez isso seja tema para um próximo programa, a gente pode até pensar a morte. Essa já é uma realidade, não é a que a gente gostaria, não era a que estava no plano que a gente acredita como inicial, mas ela é uma realidade. Será que ela não pode ser uma boa morte? No sentido de que ela também faz parte do processo da vida. Será que sempre precisa ser tão pesado, tão negativo? Porque daí eu não olho, eu não penso em como eu vou querer fazer isso. E aí o que eu não vejo, essa é uma das coisas que às vezes o pessoal fica meio assim com a psicologia. Quando você vem para a psicologia, a gente não vem só para dizer coisas boas para você. A gente vai dizer algumas coisas que incomodam. Mas é porque a gente olha, porque a gente vai mexer no que é difícil, isso vai ficar mais tranquilo e mais saudável para você viver. E é isso que a gente está fazendo com a velhice hoje e pode fazer com a morte daqui a um tempo. Mexendo naquilo que é incômodo para isso ficar mais saudável. Fantástico. Eu tenho uma dúvida, assim, Vivi, a gente está falando aqui sobre o idoso saudável, o idoso que não tem uma descalcificação nos ossos, que caiu e vai ficar enfermo porque quebrou um fêmur. A gente está falando de um idoso que não tem Alzheimer, a gente está falando que não tem demência, que não tem algumas doenças que a gente sabe que podem vir. Como é que a gente lida se tiver esses imprevistos? Ou não é imprevistos, né? É mais natural do que a gente pode imaginar. Né? Hoje, com esse processo de envelhecimento, né, que a gente tem aumentado, essas coisas vão precisar estar dentro da nossa expectativa. Então, os processos demenciais estão aumentando em números, assim, né? A gente vem conhecendo muitas pessoas com algum tipo de demência. Então, para a gente pensar nisso, uma das coisas que quando a gente vai falar de demência, é para a gente tentar manter a autonomia desta pessoa, mesmo com demência, o máximo de tempo que a gente puder. Enquanto ele não puder, a gente não estiver colocando ele em risco, né? Mas e você? Será que a gente já se pensou? Como é que a gente vai querer ser tratado quando a gente estiver num quadro demenciado? Como é que os nossos filhos vão tratar a gente se a gente nunca conversou com eles a respeito disso? Se eu vou para um asilo, né, uma casa de repouso, se eu vou ficar em casa, se eu vou ter um cuidador, se eu vou morar com os meus filhos, né? Sim. Como é que eu encaro esse tipo de limitação que eu possa vir a ter? E essa é uma questão muito importante para a gente pensar quando a gente fala de velhice. A limitação vai vir. A gente está preparado para ser dependente de alguém? Vai chegar uma hora que a gente vai precisar de uma ajuda. Mesmo que seja, por exemplo, começando com a ajuda de uma bengala. Quem vai ser? Tem algumas pessoas que se incomodam com essa possibilidade. Mas não usar a bengala, eu tiro a possibilidade de eu andar. Tá tudo bem eu não andar? Então, ela me garante, mesmo com essa ajuda, com essa dependência, essa possibilidade de continuar me locomovendo. Será que isso é tão ruim? Mas se eu não pensar nisso como possibilidade, como potência e só como perda... eu quero ser uma velhinha que vou estar na cadeira de roda e vou estar na festa, Vixe, eu comendo já escolhi e falando. até o modelo do meu andador. Toda vez que eu falo isso para os alunos... Não vai perder aniversário nenhum. Nenhum, a festa eu tô lá para falar mal dos outros. Tô brincando. A gente vai agora para um breve intervalo e falando assim nesse novo modelo residencial, a gente vai ter uma matéria que o Lucas fez muito interessante em São Paulo, de alguns velhinhos que optaram em estar num local seguro e também que possa desfrutar aí dessa autonomia da velhice. É rapidinho, a gente volta já já. De volta, o nosso intervalo é rapidinho e eu estou fazendo as contas. A cada vez que a Vivian fala, a Rosângela falou, quando a Nilvânia falou aqui da alimentação, você está fazendo umas contas? A gente tem com audiência aqui, tem gente com 20 anos, 30 anos, 50, 60, 70, mas é a hora de fazer as contas e colocar tudo no lugar.
Mas você tem que fazer o seguinte, você tem que ficar leve. Eu vou te dar uma alternativa. Olha só, foca aqui nessa revista maravilhosa. É uma revista que fala da integralidade do ser, tá bom? Trabalha a questão aí física, a questão da luz solar, vai trabalhar com você com a respiração e tem a questão psicológica. A Vivi não falou ali, por exemplo, como lidar com luto. Aqui tem uma questão, você conhece alguém que tem problema com vícios? Vícios. Então fazer o seguinte, ó, essa revista é para você. E outra, a questão da fé, a importância da fé. Porque para nós aqui da Novo Tempo, por exemplo, nós falamos, a morte tem um outro significado. Para a gente não é o fim. Você quer saber por que não é o fim? Essa revista é para você. É só você ligar porque é de graça, tá? Revista Fique Leve, você liga 0 operadora 12 21 27 31 21 ou manda um WhatsApp, que é fácil. 12 982444449. Fique leve, de graça para você. Agora, Patrícia, eu brinco até que ela é a nossa Patrícia Romania, tá? Mas parece que você prometeu uma matéria. Só falta cantar, né? Mas vamos para o assunto. Verdade, você me lembrou que você ficou me devendo uma cantoria. É sério, mas o nosso tempo está estourado, você foi salva pelo gongo, tá? Você vai ter piedade de mim hoje, né? Olha, agora a gente vai ver uma matéria que o Lucas preparou pra gente. Já pensou assim, um lugar, um residencial, onde você pode ter sua casa, você pode ter segurança, você pode ter um restaurante, tudo ali, ó, bem compacto, próximo e, como eu falei algumas vezes, com segurança, acompanhamento. Foi um lugar desse que o Lucas encontrou aqui em São Paulo. Olha, dá até pra dizer que vim visitar aquelas cidades que não dá vontade nenhuma de ir embora. Lugar calmo, seguro, em meio à natureza. Na real, esse lugar proporciona tudo isso, só que está dentro da maior cidade do país. Olha, é até difícil acreditar, mas estamos em um residencial em São Paulo que teve início com uma colônia alemã há mais de 150 anos e que hoje atende um público totalmente especial e que a gente vai conhecer a partir de agora. E é como se fosse um condomínio, só que para a terceira idade. Algo bem diferente que fiz questão de conhecer e que o seu Hélio fez questão de me mostrar. Daqui a pouco você vai conhecê-lo. Mas enquanto isso, bora saber o porquê da existência desse local. A ideia do SBA é dar uma oportunidade de vida, de continuidade de vida para as pessoas da terceira idade. E por esse motivo nós montamos uma estrutura ao longo desses anos todos, né, para atender de forma ideal, né, o idoso e para que ele se sinta aqui valorizado, né, para que ele não se sinta abandonado. E os 160 moradores podem escolher o tipo de moradia que mais lhe agrada. E o mais legal é poder trazer alguns dos próprios móveis da casa antiga para manter a identidade. E andando por lá notei que o residencial mais parece uma cidade. É que possui restaurante, auditório, jardins, lago com deck, biblioteca e se precisar fazer alguma consulta médica, ali mesmo é possível encontrar algumas especialidades, podendo usufruir quando o morador bem preferir. Nós temos pessoas independentes que procuraram a SBA para manter, vamos dizer, um relacionamento, né? Para manter contato com pessoas da idade. Porque hoje o que ocorre nas residências é exatamente isso, os idosos acabam sendo abandonados, né? Ficam dentro de casa sob os olhos de um cuidador e vendo televisão o dia inteiro, né? Mas não tem nenhum tipo de atividade. E aqui a gente tem uma série de atividades, não só internas, como externas também. Mas claro que por ser uma cidade que só recebe o público da terceira idade, os moradores merecem uma atenção maior. O residencial tem toda uma equipe preparada para todo tipo de cuidado 24 horas por dia. Nós temos uma equipe de multiprofissional, então são terapeutas ocupacionais, psicólogos, nós temos a equipe de enfermagem, médicos, nós temos também a equipe que faz todo o suporte operacional. Então, a equipe da limpeza, nós temos o pessoal da Copa, nós temos as pessoas que estão sempre à disposição do nosso morador para poder servi-lo no que for necessário. Então, temos um staff bem completo que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. E se rolar aquela saudade de receber uma visita no final da tarde para quem sabe um lanche, é claro que pode. Nesse momento de pandemia, isso acontece com todo cuidado. Mas lembra do seu Heitor? Então,
Ele e a sua esposa me convidaram para uma visita e me receberam muito bem e com várias histórias. É logo eu que gosto demais disso. E durante a minha visita, ele contou o porquê fez questão de escolher esse para ser o seu novo lar. O que te traz isso? Segurança. Basicamente, segurança. Certo? Você se sente seguro. Tem gente que está sabendo que você existe, que você precisa de cuidados, etc. Coisa que não acontecia na minha casa. Só tinha minha mulher que precisa de cuidados, como eu também preciso, certo? Então você se sente seguro. Fora a sensação de bem-estar que você sente com todo esse verde que tem aqui. Mas é claro que a gente passou ainda um bom tempo conversando. Ele contando das músicas, das atividades, da sua rotina. Foi aquele tipo de conversa e amizade que vou levar comigo. Quem sabe eu volte para uma outra visita. Mas enquanto isso, até uma próxima, Dona Vera e seu Heitor. Nossa, eu adorei esse lugar. Olha, eu compraria, assim, Não, eu tô uma até residência interessado. num lugar Vou desse. tentar O que colocar que uma você acha? maquiagem para ficar um pouquinho mais e vou ir. Não. Mas olha, Vou ir. paraíso, hein? Paraíso. O pessoal está de parabéns aí pela escolha. E olha, uma hora me convidem para visitar o local. Passar um final de semana, a gente está aberto para convite desse tipo. Só entra velhinhos. Não, mas eu vou para material de pesquisa, né? Como jornalista. Entendi. É claro que Então, eu vou ter que ficar um mês, né? Então vamos pesquisar um pouco Vamos. mais o povo lá em casa. O que o povo está falando? O que vocês querem saber? Que a Vivian responde aqui para você. Esta é a minha mãe Aldenora, que tem 10 filhos, 33 netos e 29 bisnetos. Mulher saudável e ativa. Ela mora em Viana, no Maranhão. A Elaine mandou pra gente. Nossa, já pensou? 33 netos. Sim, 87 anos, ali que eu vi pela velhinha no bolo, tem uma história de vida aí construída, né? E são escolhas que a gente pode fazer, igual a gente viu agora na reportagem. A gente escolhe ou tenta ter, pensando antes, a gente pode ter condições de escolher. Quando eu envelhecer e precisar ficar mais dependente, para onde eu vou? Eu vou para uma instituição de longa permanência, que é como a gente chama o nome técnico, para o que a gente chamava de asilo antes. Eu vou me manter em casa. Qual é o termo, Vivian? ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos. Aí, agora a gente já tem um nome Não adequado. Não é mais casa de repouso e nem asilo, nem como asilo. eu falei. Se a gente for pensar ali no nome técnico, agora a gente mudou. Essa é uma opção. E tem algumas pessoas que vão se dar muito bem com essa opção. E está tudo bem. Outras pessoas vão preferir ficar na casa delas o máximo de tempo possível. Quando não for possível, tudo bem, vamos pensar num cuidador. Ou eu vou para a casa dos meus filhos, porque essa também é uma possibilidade. Como é que a gente vai construir isso, né? Não sei como, não lembro o nome agora da senhora que apareceu ali na interação com a gente. Onde será que escolhas que ela fez? Onde será que ela está? E aí, a partir dessas escolhas, escolher a forma como a gente vai viver. Nos lugares que para a gente se sentir mais acolhido. E você já pensou nisso? Eu já. Tá pensando, meu modelo de andador já está escolhido. Olha. Até a minha casa, minha ILPI já está escolhida. Se der tudo certo, irei para lá. Já tem a poupança da velhice. Isso, com certeza. Muito bom, obrigada, Vivi. É sempre muito bom ter você aqui. Queria que você deixasse uma palavrinha final para a gente terminar o nosso programa aí com motivação. Eu agradeço o convite e agradeço de novo essa possibilidade, essa disponibilidade para a gente poder começar a ver a velhice de uma outra forma. Eu acho que é essa provocação que eu deixo, assim. Por que a gente, vamos olhar para a velhice, com o que ela tem de pior, porque não é só coisa boa, e o que ela tem de melhor, o que ela tem de potência, para daí a gente construir uma vida da forma, como tem uma autora que diz, com uma bela velhice. É possível construir uma bela velhice, só que a gente precisa olhar para ela. Então, a minha provocação é para que a gente comece a olhar para ela, pensando nessa possibilidade de construção. Muito bom. Tudo bem, terminamos no alto, no alto. Agora é o seguinte, a gente despede aqui, o pessoal fica... Mas na sequência agora vem o Vida e Saúde, que vai falar inclusive para você cuidar das pintinhas, das manchinhas na pele, né, Patrícia? Pois é, e na velhice também, se você quiser de repente dar uma olhadinha também, né? Os vovôs e vovós também têm algumas manchinhas.
Então vamos começar a nos preparar a partir de agora para envelhecer bem, né? Muito bem. Acho que é um gancho bem interessante aí com Muito Vida e interessante. Eu Saúde. até já vou estar olhando hoje aqui a Teru, o que ela vai falar dessas manchinhas na pele. Porém, você já se prepara para a semana que vem, para a segunda-feira. Nós temos um tema muito importante, Patrícia. Falaremos sobre profissões desvalorizadas. A gente tem sempre em mente assim, um pintor, eu vou pagar um pintor, eu vou pagar um... mas é tão caro, mas você sabe pintar a parede? Você sabe o valor da mão de obra? Por que o pessoal gosta de colocar preço no serviço dos outros e desvalorizar algumas profissões, por exemplo? Pois é. E a gente vai falar sobre isso, vai exaltar um pouco isso e vai agregar valor ao seu serviço. Vamos dar algumas dicas também. Esse programa é ótimo por causa disso, né? Fala de tudo, né? Termina falando de velhinhos e começa falando, dando uma oportunidade para você aí trabalhar. Grande abraço, povo querido. Um feliz sábado, um beijo no coração. Patrícia, a gente se fala, hein? Tudo Valeu, de hein? bom. O negócio tá...